26 de abril de 1986. 1 da manhã. Em poucos segundos, uma cidade inteira seria condenada a um inimigo que ninguém conseguia ver, ouvir ou tocar. Radiação. E naquela madrugada, na Ucrânia soviética, o pior acidente nuclear da história estava prestes a acontecer. Chernobyl era o orgulho da União Soviética. Uma gigantesca usina nuclear que abastecia de energia milhões de casas. Seus reatores eram do tipo RBMK, enormes, potentes e baratos. Mas escondiam uma falha de projeto que quase ninguém conhecia. Em certas condições, em vez de desligar, o reator podia disparar de potência. E esse detalhe era um segredo de Estado. Na noite do acidente, os operadores fariam um teste de segurança justamente no reator número 4. A pergunta era simples: se faltasse energia, as turbinas girando por inércia ainda conseguiriam bombear água para resfriar o reator? O teste já tinha sido adiado várias vezes. Acabou caindo na madrugada, nas mãos da equipe da noite, menos preparada para aquilo. Havia pressa. E pressão para terminar logo. Uma combinação perigosa dentro de uma usina nuclear. Para o teste, a potência do reator precisava ser reduzida. Mas ela caiu demais e o reator quase apagou. Ele ficou envenenado por um gás chamado xenônio, que abafava a reação por dentro. Estava praticamente morrendo. Para reanimá-lo, os operadores fizeram algo perigoso: retiraram quase todas as barras de controle, que eram o freio da reação. O reator voltou a subir. Mas agora estava num equilíbrio absurdamente instável. Uma bomba esperando um empurrão. Contra as regras, decidiram seguir com o teste mesmo assim. E fecharam o vapor que alimentava as turbinas. Sem resfriamento suficiente, a água virou vapor. E o vapor, nesse tipo de reator, acelerava ainda mais a reação. Em segundos, a potência começou a subir sozinha. Rápido. Rápido demais. Fora de qualquer controle. Um operador apertou o botão de emergência, o AZ5, para enfiar todas as barras e desligar tudo de uma vez. Mas as pontas das barras eram de grafite. E, por causa da falha de projeto, ao entrarem elas primeiro aceleraram a reação, em vez de frear. Foi o empurrão final. A potência saltou para dezenas de vezes o máximo do reator num único instante. 1 da manhã, 23 minutos e 40 segundos. Uma explosão de vapor arrancou a tampa de 2.000 toneladas do reator. Segundos depois, uma segunda explosão lançou fogo e grafite radioativo para o céu da noite. O reator número 4 estava aberto. Escancarado. Cuspindo radiação direto para a atmosfera. No começo, ninguém quis acreditar. O chefe do turno insistia que o reator estava intacto. Aquilo era impossível. Mas do lado de fora, no chão, havia pedaços de grafite. Grafite que só podia ter vindo de dentro do núcleo. Sobre a ruína, uma coluna de luz azul subia calmamente para o céu. Linda, imortal. De longe, moradores de Pripyat observavam aquele brilho colorido no horizonte. Não sabiam que estavam olhando para a própria morte. No ar, um gosto de metal. Quem chegou perto demais recebeu, em minutos, uma dose fatal de radiação. Os bombeiros chegaram achando que era um incêndio comum. Ninguém os avisou sobre a radiação. Subiram no telhado sem nenhuma proteção. Contam que sentiam o gosto de metal na boca e a pele começar a arder. Eles apagaram as chamas ao redor e impediram que o fogo chegasse ao reator número 3. Muitos pagaram com a própria vida. Os mais expostos foram levados às pressas para hospitais. Sofriam da síndrome aguda da radiação, algo que quase não se podia tratar. Enquanto isso, o governo soviético fez o que sabia fazer melhor: silêncio. A poucos quilômetros dali, a cidade de Pripyat dormia. 50.000 pessoas, sem saber de absolutamente nada. Na manhã seguinte, crianças foram à escola. Havia gente pescando perto da usina. Um casamento até aconteceu. Só depois de 36 horas veio a ordem de evacuar. Disseram que seria por poucos dias. Ninguém nunca mais voltou.
O mundo só descobriu quando a radiação chegou à Suécia, a mais de 1000 quilômetros. Aí a União Soviética não pôde mais esconder. Para conter o desastre, o país convocou centenas de milhares de pessoas. Ficaram conhecidas como os liquidadores. Helicópteros sobrevoavam o reator aberto, despejando areia, chumbo e boro para tentar sufocar as chamas radioativas lá de dentro. Mineiros cavaram um túnel debaixo do reator, no calor e no escuro, para impedir que o núcleo derretido afundasse até a água subterrânea. 3 homens se ofereceram para mergulhar na água contaminada e abrir as comportas que evitariam uma segunda explosão de vapor. Ao contrário da lenda, os 3 sobreviveram por muitos anos. Mas naquele instante, era uma missão sem nenhuma garantia de volta. No telhado, a radiação era tão intensa que até os robôs enlouqueciam e paravam de funcionar. Então usaram pessoas. Os chamados biorobôs corriam para jogar grafite de volta no buraco, em turnos de 90 segundos. Só isso. Em poucos meses, ergueram uma gigantesca estrutura de concreto por cima do reator, o sarcófago. No subsolo, o combustível derretido se solidificou numa massa monstruosa, apelidada de pé de elefante. Chegar perto dela ainda pode matar. Ao redor, criaram uma zona de exclusão de 30 quilômetros. Uma área proibida, completamente esvaziada de gente. Os pinheiros perto da usina ficaram avermelhados e morreram de uma vez. O lugar ganhou o nome de Floresta Vermelha. Quantas pessoas morreram? Oficialmente, poucas dezenas de imediato. Mas as estimativas de longo prazo chegam a milhares. A radiação contaminou o leite e os alimentos. Milhares de crianças da região desenvolveram câncer de tireoide nos anos seguintes. O número exato talvez nunca seja conhecido. É um dos maiores debates que esse acidente deixou para a história. O cientista Valery Legazo revelou ao mundo as falhas do reator e o encobrimento. 2 anos depois do acidente, foi encontrado sem vida em casa. Décadas depois, Pripyat continua abandonada. A roda gigante que nunca chegou a ser inaugurada virou o símbolo da tragédia. Sem humanos, a natureza voltou. Hoje, animais selvagens vivem tranquilos onde antes existia uma cidade inteira. Em 2016, um gigantesco arco de aço foi deslizado sobre as ruínas, a maior estrutura móvel já construída pela humanidade. Ela vai manter o reator selado pelos próximos 100 anos. O tempo que a radiação ainda vai levar só para começar a se tornar segura. Chernobyl não foi só uma falha de máquina. Foi uma falha de arrogância, de pressa e de mentira. Um reator instável, uma equipe pressionada e um segredo escondido. Bastou uma única noite para mudar o mundo para sempre. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. Porque existem histórias que a gente simplesmente não pode deixar cair no esquecimento.